Bora aqui para mais um vídeo do canal, beleza? Cafezinho top demais. E aqui a gente vai fazer uma redação, tá bom? A última redação é do ciclo 9 com o tema Reconfiguração Socioterritorial Brasileira, Perspectivas inerentes ao êxodo urbano na sociedade contemporânea, tá bom? Esse tema é muito interessante, né? O tema do êxodo urbano. Caiu uma questão de êxodo urbano no Enem 2025 e é um conceito que vem sendo falado cada vez mais, né? O fato de as pessoas estarem saindo da cidade indo em direção ao campo e dessa vez com uma lógica, né? Eles vão querer dizer, né? Os textos motivadores e tal, o Enem vai querer dizer que se trata de um fenômeno em que pessoas mais ricas vão, né, para lugares de campo e vão mudar, alterar completamente a dinâmica de como funciona o campo, né? Então vão colocar mais maquinário, vão fazer com que o campo se torne a nova cidade, etc, né? Então, eu vou tentar trabalhar esse tema, tá bom? Não é um tema muito fácil, tá? O tema do êxodo urbano, ele não é simples, mas eu vou tentar escrever aqui uma redação e vou tentar trazer aqui os moldes do panorama dissertativo do Enem, tá bom? Eu não tenho nenhum roteiro, tá bom? Eu não tenho nada, tá bom? Vou até colocar o timer aqui, né? Que é a redação Enem, tá bom? Só pra gente começar aqui o raciocínio, tá? Na introdução, cara, na introdução, eu tenho que pensar em algum repertório, né, que combine com o tema da reconfiguração socioterritorial brasileira, êxodo urbano. Eu tenho que pensar em algo mais geral a respeito de cidade, né? Ah, tem que ver como que eu vou fazer aqui, né? Eu acho que eu vou citar o arcadismo. Eu acho que eu vou citar o arcadismo. Eu tô sentindo que eu vou colocar o arcadismo aqui na introdução do repertório, tá? Eu vou começar assim, ó. Ah, o arcadismo, vanguarda artística, né, como um aposto. Vanguarda artística notável, né, só para ficar uma coisa mais, né, tchan. O arcadismo, vanguarda artística notável, valoriza excessivamente a dinâmica rural. Né? O arcadismo, vanguarda artística notável, valoriza excessivamente a dinâmica rural. A dinâmica rural como um meio, né, como um meio de cara, não tô gostando muito disso não, né? Valoriza excessivamente a dinâmica rural como um meio de. ah, acho que um meio não é uma palavra melhor, né? Acho que artifício, né? Como um artifício de serenidade e de tranquilidade. Pronto, eu acho que é interessante essa frase, né? O arcadismo, vanguarda artística notável, valoriza excessivamente a dinâmica rural como um artifício de serenidade e tranquilidade. Acho que é um bom começo para essa introdução, tá bom? Agora eu vou tentar trazer a minha tese, né? Tentar relacionar esse repertório com o tema. Então vamos ver aqui, né? No entanto, na configuração, acho que eu não vou colocar a palavra configuração agora, né? No entanto, na realidade brasileira, né, na realidade brasileira, o panorama socioterritorial associado, né? Aqui ele vai falar que está errado, né? Mas não está, não, né? Eu não posso tirar aqui. Panorama socioterritorial associado às zonas agrícolas, né? Acho que zonas agrícolas é uma boa palavra. Ah, o panorama socioterritorial associado às zonas agrícolas não segue o mesmo princípio, né? Não segue o mesmo princípio. Acho que o mesmo não, vou colocar, não segue o princípio dessa vanguarda. Vou repetir a palavra vanguarda mesmo, tá bom? Não segue o princípio dessa vanguarda. Afinal, diversas pessoas, acho que vou colocar isso, né? Diversos ou diversos sujeitos, né? Acho que é uma palavra melhor, diversos sujeitos
se locomovem ao meio. Então, se locomove, acho que se locomove não. Estabelecem êxodo urbano. Estabelecem ou não sei exatamente, vou colocar estabelecem êxodo urbano, né? Diversos jeitos estabelecem êxodo urbano. Ou efetuam, né? Efetuam é uma palavra bem melhor, né? Efetuam êxodo urbano de maneira predatória, de maneira predatória, né? Vou colocar assim, vou dizer que essa é a minha tese, né? Que diversos sujeitos efetuam êxodo urbano de maneira predatória. E agora eu quero colocar as palavras do tema aqui, né? Então, o que indica novas perspectivas, ah, o que indica novas perspectivas no que tange a demografia brasileira, né? A brasileira não, né? A demografia nacional, porque eu já repeti a palavra brasileira, né? Então, no que tange a demografia nacional, estabelecendo uma reconfiguração. É que eu já coloquei sócio-territorial no começo, né? Vou tirar esse sócio-territorial, né? O panorama associado às zonas agrícolas, né? Uma reconfiguração sócio-territorial problemática. Pronto, acho que tá bom, né? Deixa eu só reler aqui, né? No entanto, na realidade brasileira, o panorama associado às zonas agrícolas não segue o princípio dessa vanguarda, afinal, diversos sujeitos efetuam as urbanas de maneira predatória, o que indica novas perspectivas no que tange a demografia nacional, estabelecendo uma reconfiguração social problemática. Tá bom, né? Agora tem que trabalhar as teses, né? As teses não, né? Mas os dois agentes causadores, né? Que fazem com que esse problema continue. Ah, cara, provavelmente vou ter que colocar o governo aqui, o governo, tá? E acho que também a mídia. Eu acho que a mídia é interessante, né? A mídia propagando essa visão de uma vida no campo, alguma coisa assim. Eu vou ocupar o governo e a mídia, tá? Vou ocupar o governo e a mídia, né? Vou colocar aqui nesse sentido. Nesse sentido, é válida a análise dos principais agentes causadores desse empecilho. Dois pontos: a negligência governamental e a má conduta midiática. Pronto, acho que tá muito bom essa introdução, tá? Essa introdução tá interessante. Gostei dessa introdução, né? Só relendo aqui, né, o arcadismo, então eu coloquei aqui o repertório, né, o arcadismo, vanguarda artística notável, valoriza excessivamente a dinâmica rural como artifício de sanidade e tranquilidade. No entanto, na realidade brasileira, o panorama associado às zonas agrícolas não segue o princípio dessa vanguarda, afinal, diversos sujeitos efetuam o êxodo urbano de maneira predatória, o que indica novas perspectivas no que tange a demografia nacional, estabelecendo uma reconfiguração social socioterritorial problemática. Tem todas as palavras aqui do tema, né? Perspectivas, êxodo urbano. Só não tem sociedade contemporânea, né? Em qualquer realidade aqui, eu vou colocar na sociedade contemporânea brasileira, porque aí fica perfeito, né? Na sociedade contemporânea brasileira, o panorama social das zonas agrícolas não segue o princípio dessa vanguarda, afinal, diversos sujeitos se efetuam o êxodo urbano de maneira predatória, o que indica novas perspectivas no que tange a demografia nacional, estabelecendo uma reconfiguração socioterritorial problemática. Nesse sentido, é válida a análise dos principais agentes causadores desse empecilho, negligência governamental e a má conduta midiática. Para mim, tá perfeito essa introdução, tá? Gostei dessa introdução. Gostei, tá? Vamos prosseguir aqui no desenvolvimento, né? Colocando aqui diante desse cenário, né? Eu vou colocar aqui o tópico frasal, né? Tópico frasal. Ah, diante desse cenário, vou ter que culpar o governo agora, né? Ah, como é que eu posso escrever aqui, né? Quero fazer um tópico frasal mais diferente. Aqui, ó. Atribui-se à displicência estatal a responsabilidade por esse cenário. Nossa, muito bom. Muito bom essa mudança da estrutura sintática, né? Inversão sintática, né? Nem sei qual que é o nome dessa figura de linguagem, né? Mas é interessante, né? Atribui-se à displicência estatal a responsabilidade por esse cenário. Perfeito. Agora eu vou colocar um repertório, né? Um repertório
culpe o governo, né? Tem vários e vários e vários e vários e vários. Pensar em um outro diferente também, né? Cara, eu posso culpar o governo de várias formas, né? Tem muita coisa que culpa o governo, tem música, tem filme, série, livro, né? Pintura, etc, etc. Tem que pensar aqui exatamente como que eu vou fazer isso aqui. Hum, cara, eu vou ter que ir num. Eu vou num repertório clássico, tá? Eu vou num repertório clássico. Não tão clássico assim, né? Mas eu vou de Maquiavel, tá? Dessa vez eu vou de Maquiavel. É clássico, sim, né? Bem clássico, na verdade. Eu vou colocar aqui Maquiavel, tá? Então vamos lá. A esse respeito, né? Eu vou colocar a tal respeito, né? Porque eu já coloquei esse, nesse, né? Então é melhor eu colocar aqui a tal respeito ao invés de a esse respeito. A tal respeito, o filósofo Maquiavel, em sua obra O Príncipe, afirma que é papel, ou que é papel não, e o estadista é responsável, não, o estadista deve, ou não, tem de, o estadista tem de eh, oferecer condições de bem-estar ao seu povo. Pronto, né? O filósofo Maquiavel, em sua obra O Príncipe, afirma que o estadista tem de oferecer condições de bem-estar ao seu povo, né? Não coloquei coisas muito, né, rebuscadas aqui. Acho que tá bom assim, né? Tá formal o suficiente. Agora eu vou ter que fazer uma inversão, né? Vou ter que fazer uma quebra, porque na verdade isso aqui é uma coisa boa, mas eu tenho que falar que o governo está falhando em alguma coisa. Então eu vou ter que usar aqui um conectivo de oposição, né? De adversidade. Então, eu vou colocar aqui o entretanto, todavia, contudo, né? Vou colocar o todavia. Todavia, o pensamento maquiavélico vai de encontro às concepções da máquina pública brasileira, de acordo com as concepções da máquina pública brasileira, né? Então tem um embate ali. Haja vista que alguns políticos, né, agora eu vou ter que estabelecer um argumento, né? Eu tenho que pensar como que eu vou argumentar aqui. Cara, essa aqui é a parte mais difícil do texto, né? É a parte de você colocar a causa. Eu tenho que pensar um pouco do tema, né? O êxodo urbano na sociedade contemporânea. O que que o governo poderia estar fazendo para consolidar esse problema, né, que é o êxodo urbano. Vou tratar o êxodo urbano como um problema, né? É melhor que eu problematize o êxodo urbano como uma coisa ruim. Então, eu acho que eu vou falar a respeito do agronegócio, a respeito do investimento no agronegócio, que pode ser feito por essas pessoas que estão saindo da cidade para ir para o campo e vão criar negócios no campo e vai ter maquinário, e aí o PIB do Brasil vai crescer, né? A economia do Brasil vai ficar mais pujante, né? E é isso, né? Acho que essa é uma boa causa. Então, haja vista que alguns políticos, com vistas à ampliação do, da produção do, acho que produção não, né? Do PIB mesmo, né? Com vistas à ampliação do PIB e do ganho de capital, talvez, né? Do ganho de capital, vou colocar do ganho de capital, né? Com vista à ampliação do PIB e do ganho de capital, eh, favorecem
e não instituem burocracias para a entrada de pessoas, de empresas com alto poder aquisitivo nas regiões campesinas. Acho que é campesinas, né? Nas regiões campestres, né? Não sei se é campesino ou campestre, né? Mas eu vou colocar campesina, tá? Campestres, né? Eu vou colocar regiões campestres, né? Para a entrada de pessoas e de empresas com alto poder aquisitivo nas regiões campestres. É, um movimento cuja finalidade é alterar, como vamos colocar aqui, né? O, a filosofia operacional do, do campo, né? O movimento cuja finalidade é alterar a filosofia operacional do campo, havendo uma substituição. Acho que substituição não é uma palavra tão boa, né? Que é um movimento cuja finalidade é alterar a filosofia operacional do campo. Acho que eu vou colocar dois pontos aqui, né? Colocar dois pontos para eu explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Esses locais corriqueiramente ligados a aspectos serenos e à produção familiar, a produção agrícola familiar, né? Aspectos serenos e a produção agrícola familiar passam a otimizar o, o agronegócio, né? Passam a otimizar o agronegócio, o agronegócio predatório, o agronegócio predatório com uso exacerbado de fertilizantes, de pesticidas e de poluentes. Posso utilizar o negócio predatório com o uso exacerbado de fertilizantes, de pesticidas e de poluentes. Vou finalizar aqui, tá? Então, só para recapitular o que eu escrevi aqui, né? Todavia, o pensamento maquiavélico vai de encontro às concepções da máquina pública brasileira, haja vista que alguns políticos, com vistas à ampliação do PIB e do ganho de capital, favorecem e não instituem burocracias para a entrada de pessoas e empresas com alto poder aquisitivo nas regiões campestres. Um movimento cuja finalidade, né? Um movimento, no caso, é a entrada, né? Cuja finalidade é alterar a filosofia operacional do campo. Esses locais, corriqueiramente ligados a aspectos serenos e à produção agrícola familiar, passam a otimizar o agronegócio predatório, com uso exacerbado de fertilizantes, pesticidas e poluentes. Né? Acho que tá bom. Né? Ah, talvez explicar um pouco mais, né, a respeito da causa, né? Tais governantes, por sua vez, como que eu posso colocar aqui, né? Conseguem estabelecer, consolidar. Acho que consolidam, né? Consolidam, né? Direto, em vez de colocar conseguem consolidar, né? Tais governanças, por sua vez, consolidam alianças com setores da elite agrícola. Com setores da elite agrícola. Ah, ganhando influência em determinadas zonas do interior, né? E garantindo sua reeleição nos próximos pleitos eleitorais. Pronto, eu acho que isso deixa muito firme a causa, né? Isso deixa muito firme a causa. Tais governantes, por sua vez, consolidam alianças com os setores da elite agrícola, ganhando influência em determinadas zonas do interior e garantindo a sua reeleição nos próximos pleitos eleitorais. Tá.
eu vou sempre usar esse modelo de causa e consequência, né? Então, aqui em relação à consequência, eu vou colocar em efeito, né? Em efeito não. Eu não vou colocar em efeito porque eles sempre reclamam, né? A correção da plataforma SAD reclama que eu coloco em efeito, né? Por algum motivo. Por conseguinte, né, é bem melhor. É, vou tratar mais do aspecto físico do campo, né? Isso afeta o aspecto físico do campo, né? Acaba com solo, tem poluente no ar, essas coisas eu acho que é melhor usar essa relação com a biologia, tá? Por conseguinte, é que eu não queria usar a palavra predatório de novo, né? Palavra predatória de novo. É, por conseguinte, esse novo. Caramba, não sei como vou colocar aqui, né? Eu vou colocar entre aspas, tá? Esse novo campo, não sei se eu posso dizer isso, né? Não sei se eu posso dizer isso. Acho que eu vou colocar essas terras, né? Porque eu não usei a palavra terras, eu usei a palavra campo, eu usei a palavra local, né? Acho que vai ser interessante eu colocar aqui. Eu coloquei região, né? Região campestre. Eu vou colocar essas terras, devido a, a esse contexto de êxodo urbano, né? Essas terras, devido a esse contexto de êxodo urbano, sofrem com desertificação, desertificação, salinização e processos de lixiviação que afetam a sua fertilidade e até mesmo afligem, não sei se afligem é o melhor verbo, né? Mas afetam, afligem, vou colocar afligem corpos hídricos próximos. ah, e vou colocar os quais, porque eu já coloquei aqui, né? Os quais podem ser eutrofizados. Eutrofizados é um verbo válido, né? Ele colocou aqui, né? Eu acho que tá certo, né? Quais podem ser eutrofizados. Vou colocar os quais podem. ah, eu já coloquei sofrer com, né? Os quais podem sofrer com é o mais claro nesse contexto, né? Os quais podem levar a eutrofização. Acho que não, né? Levar a eutrofização não faz sentido, né? Os quais podem ser eutrofizados. Vou colocar assim mesmo. Eutrofizados e perder gases essenciais à respiração aeróbica, né? Pronto, vamos meter uma biologia aqui, né? Perder gases essenciais à respiração aeróbica, como o oxigênio, né? Só de zoeira, né? Vou colocar só de zoeira isso aqui. Beleza? Como o oxigênio. Degradando de forma brutal, degradando de forma brutal, o ecossistema regional. Pronto, eu acho que tá bom assim, né? Degradando de forma brutal o ecossistema regional. Tá bom, né? Acho que assim tá interessante essa consequência, né? É uma consequência pequena, mas acho que vale, né? Você falar aqui dos processos físicos devido a esse contexto aqui todo, né? Então vou finalizar aqui, né? Sendo assim, o Estado precisa estar à altura do pensamento de Maquiavel. Pronto. Tá, o D1 tá pronto, né? O D1 tá pronto.
Gostei, né? Acho que ficou bom assim. Agora a gente vai ter que ir pro D2, né? E o D2 eu falei da mídia. D2 eu falei da mídia, né? Só ver quanto tempo que eu tô aqui fazendo a redação, né? 23 minutos tá um tempo até que bom, né? Agora o desenvolvimento 2, né? Então vamos lá. Ademais, né? Começar com ademais, além disso. Ademais, os veículos midiáticos não, mas vou colocar os veículos comunicativos detêm, né? Com acento circunflexo, porque é plural, né? Veículos comunicativos detêm ah, papel na manutenção desse óbice, né? Óbice é problema, para quem não sabe. Né? Então, os veículos comunicativos detêm papel na manutenção desse óbice. Perfeito. Então, como é que eu vou colocar agora, né? Cara, é, tem que colocar o repertório agora, né? Eu tenho que raciocinar que eu preciso seguir o padrão também, né? Não posso ficar colocando qualquer coisa que eu quiser, não. Eu vou colocar aqui vou colocar o filósofo Herbert Marcuse, né? Sociólogo, filósofo, né? Eu vou colocar aqui, né? Acerca disso, Herbert Marcuse, acho que ele é sociólogo ou filósofo, né? Não lembro, vou colocar filósofo da Escola de Frankfurt, né? Argumentou em seus ensaios que, vou colocar aqui, né? A mídia, ou colocar a imprensa, age seletivamente. Alguns assuntos, alguns assuntos ah, são iluminados, enquanto outros padecem na escuridão. Nossa, ficou bonito, hein? Ficou bonito, hein? Alguns assuntos são iluminados enquanto outros padecem na escuridão. Padecem. Nossa, padecem um verbo bom pra caramba nesse caso, hein? Eu gostei, né? Em vez de colocar em seus ensaios, eu vou colocar assim, ó. Argumentou metaforicamente, né? Só para deixar claro que isso aqui é uma linguagem literária, né? Argumentou metaforicamente quem pensa age seletivamente. Ah, em vez de seletivamente, vou colocar com seletividade. Pronto. Gostei, né? Gostei dessa lógica. Porque eu vou falar o seguinte, né? Que a mídia favorece a imagem do campo com uma coisa linda, uma coisa boa, para as pessoas também que têm alto poder aquisitivo irem lá, né? E tal. Sendo que, na verdade, a situação é uma situação de exploração, né? Nossa, essa palavra que eu tava pensando em predação, eu fiquei falando só predatório aqui no D1 e na introdução, e eu esqueci da palavra exploratório, porra. Né? Exploração, sim, tem que lembrar disso também. Mas vamos lá, né? Ok, já coloquei aqui o repertório. Discuto o pensamento, não, né? Vou colocar aqui a ideia, a tese, né? A tese do pensador é coerente. Dado que agora a gente vai ter que começar uma explicação, né? Eu vou tentar traçar esse raciocínio de que a mídia favorece o aspecto positivo, né, da paisagem agrícola como uma coisa linda, né, uma coisa que é esteticamente agradável aos olhos, né? E deixando de fora o quesito explorador, trabalho análogo à escravidão, por exemplo, posso tratar disso também, né? Então vamos ver. Dado que a lógica midiática é conduzida por a lógica midiática. Vou colocar assim, dado que as ações midiáticas são conduzidas por uma lógica capitalista. São conduzidas, a tese do pensador é coerente, dado que as ações midiáticas são conduzidas por uma lógica capitalista. Dois pontos. É preferível. Não, acho que eu vou colocar um travessão, né? Só de zoeira. É preferível
às, ah, aos canais de comunicação, favorecer a ideia de que o campo é um local esteticamente agradável e pacificador. Ah, e, né, esteticamente agradável e pacificador. Tal qual, tal qual não, né? Mas como se fosse, como se fosse, não sei se é informal, né? Não vou colocar como se fosse, não. Esteticamente agradável e pacificador, né? Vou colocar aqui. Eu vou colocar dois pontos aqui, vou colocar outra vez só aqui. O conceito de neo-arcadismo. Isso é, o novo, o, o, o arcadismo do século XXI, né? Favorecer a ideia de que o campo é um local esteticamente agradável e pacificador, ou seja, neo-arcadismo. Isso é o arcadismo do século XXI. Eu tenho que explicar por que que é preferível, né, aos canais de comunicação favorecer essa ideia. Porquanto essa idealização promove frutos financeiros, né? Frutos não, né? Frutos financeiros, né? Eu vou colocar promove ganhos financeiros e monetização a tais veículos por transferências, por transferências oferecidas, por transferências oferecidas por braços empresariais da elite privada agrícola. Caramba, né? Ganhos financeiros e monetização a tais veículos por transferências oferecidas por braços empresariais da elite privada agrícola. Extremamente, extremamente, eu vou colocar a- os quais são muito potentes ou, né, os quais são muito potentes, os quais são demasiadamente potentes, né? Aqui escrever muito potentes, quer dizer, demasiadamente potentes no Brasil em função da, da hegemonia das concentrações fundiárias, que precisam cada vez mais de mão de obra, né? Mão de obra tem hífen, né? Nunca lembro se tem hífen. Eu acho que não, tá? Eu acho que não tem hífen, não. Nunca lembro se é mão de obra com hífen ou sem hífen. Cada vez mais. Então não vou arriscar, não, né? De, de operários. Precisam cada vez mais de operários e de. ah, não sei, hein? Precisam cada vez mais de operários e de gestores, né? Talvez algo assim, né? Então, eu acho que tá interessante essa causa, hein? Vamos só reler aqui para ver se eu posso mudar alguma coisa. De fato, a tese do pensador é coerente, dado que as ações midiáticas são conduzidas por uma lógica capitalista. É preferível aos canais de comunicação favorecer a ideia de que o campo é um local esteticamente agradável e pacificador, o conceito de neo-arcadismo, isso é, o arcadismo do século XXI, porquanto essa idealização promove ganhos financeiros e monetização a tais veículos por transferências oferecidas por braços empresariais da elite privada agrícola, os quais são demasiadamente potentes no Brasil em função da hegemonia das concentrações fundiárias, que precisam cada vez mais de operários e gestores. Tá muito bom, muito bom, tá? Eu não vou mudar nada, não. Vamos logo para a consequência, né? Ah, devido a isso, né? Acho que é um bom conectivo. Devido a isso,
Como é que eu vou fazer agora, né? Devido a isso, tem que tratar a consequência. Eu vou tratar uma Eu tratei aqui uma consequência mais física, né? Falando do solo, dos corpos hídricos. Aqui eu vou tratar uma consequência um pouco mais social, né? Um pouco mais social, e tal, para falar de trabalho análogo à escravidão, etc. Né? Devido a isso, diversas pessoas, incluindo incluindo indivíduos mais carentes, ah, diversas pessoas, incluindo indivíduos mais carentes, são manipulados por, por essas propagandas irreais, né? Essas propagandas irreais, né? São manipulados por essas propagandas irreais. E são manipulados por essas propagandas irreais e, ao adentrarem ao mundo, como é, né, ao mundo do novo campo, né, ao mundo do novo campo, ah, como é que eu posso colocar aqui, né, ao adentrar ao mundo do novo campo, podem sofrer com, podem sofrer não somente com, olha o que eu vou colocar, não, podem sofrer não somente, não, assim, eu vou colocar, podem sofrer fisiológica e socioeconomicamente. Nossa, é muito bom, né? Fisiológica e socioeconomicamente, né? Porque a gente não escreve fisiologicamente, socioeconomicamente, né? A gente omite, né, o sufixo, né, mente. A gente coloca fisiológica e socioeconomicamente. Aí eu vou colocar aqui em dois pontos. O primeiro fator devido, o primeiro fator em função do excesso de decibéis, caramba, né? De decibéis transmitidos pelo maquinário constante, pelo maquinário produtivo constante. Caramba, né? Afetando a saúde auricular, né? Auricular é do ouvido, né? Afetando a saúde auricular. Além, vou falar da saúde auricular, né? Dos ouvidos, né? Muito, muito barulho e tal. Além da poluição atmosférica, né? Além da poluição atmosférica gerada pela emissão de gases do efeito estufa, como o metano e o dióxido de carbono, aquele sendo. Eu ia falar de peido da vaca aqui, né? De peidos das vacas, mas eu acho que vai ficar muito fora, né? Vai ficar muito nada a ver. Né? Vou colocar aqui ponto e vírgula, né? O primeiro fator em função desses decibéis transmitidos pelo maquinário produtivo constante, afetando a saúde auricular. Além da poluição atmosférica gerada pela emissão de gases de efeito estufa, como o metano e o dióxido de carbono. Tá, acho que tá bom. O segundo, por outro lado, devido, né? Devido não, né? Em função, já coloquei em função, por causa, né? Obviamente, né? Por causa. Tá interessante essa redação, né? Esse D2 eu gostei bastante, ó. Vamos ver aqui. Socioeconomicamente, outros, né? Por causa da carga horária anômala, carga horária anômala e extensa, consolidando casos de trabalho análogo à escravidão, burnouts constantes
E não, burnout em demasia e também, o que que eu posso colocar aqui, né? Degradação acentuada da saúde psicológica dos trabalhadores, os trabalhadores explorados pela burguesia, pela burguesia eh, do, do agronegócio. Pela burguesia do agronegócio. Nossa, tá muito bom isso aqui, pô. Tá muito bom. Tá excelente. Entendeu? Eu nem vou. Como tá muito grande, né? Eu acho que tá bem. Tá consideravelmente maior do que o D1, né? Então eu nem vou continuar, mas eu gostei muito desse D2, tá? O D2 só isso aqui tá bom pra mim, tá? Só isso aí tá bom, né? Vou finalizar aí a redação. Já estamos aí com 40 minutos praticamente, né? Só a conclusão agora, né? A conclusão é tranquilinha, né? O pior já foi, né? Então, vamos lá, né? Portanto, sempre começar com portanto, né? A fim de, já colocar aqui a finalidade, a fim de ressignificar essa reconfiguração socioterritorial exploradora, né? A fim de ressignificar essa reconfiguração socioterritorial exploradora, eu falei da mídia e do governo, né? Então tem que tratar aqui os dois. Poder executivo, por meio de, por meio de parceria, olha só, hein? Com com redes midiáticas preponderantes, vou colocar aqui, né, em detalhe. Não, em detalhe não, né? Por exemplo, SBT, Globo, Cazé TV, Cazé TV e Record, né? Vamos colocar assim, né? Por meio de parcerias com redes midiáticas preponderantes, por exemplo, SBT, Globo, Cazé TV e Record, né? É, mas é verdade, né? É verdade, não tem como dizer que a Cazé TV não é uma rede preponderante hoje em dia, né? Tem mais gente assistindo aí a Cazé TV do que o Globo. É, vamos pensar aqui, né? Então já coloquei aqui a finalidade, já coloquei o agente, o meio. Isso aqui é um certo detalhamento, mas eu vou colocar outro detalhamento, só para ter certeza, né? Eu vou colocar o Poder Executivo, né? O Poder Executivo, que é um segmento estatal ah, incum- incumbente, né? Não lembro muito bem essa palavra, né? Vou colocar assim, é segmento estatal especializado na aplicação prática do conteúdo legislativo aprovado em plenário. Vou colocar aprovado, ah, é só isso, né? Segmento estatal especializado na aplicação prática do conteúdo legislativo por meio de parcerias. Aplicação prática é redundante, né? Então, só aplicação mesmo, né? Segmento estatal especializado na aplicação do conteúdo legislativo por meio de parceria com redes midiáticas preponderantes, por exemplo, SBT, Globo, no caso é TV e Record. Agora já tem, tá tudo certo, só fazer ação agora, né? Ah, precisa, né? Precisa não, deve regulamentar a inserção de a inserção de plantas empresariais em zonas rurais.
verificando de forma criteriosa, verificando de forma criteriosa o prosseguimento da, o respeito ao licenciamento ambiental e à dignidade das pessoas ou dos indivíduos que ali trabalharão. Vou colocar trabalham mesmo, né? Em vez de colocar no futuro, né? Que ali trabalham. Ah, em acréscimo, em acréscimo, a imprensa, de forma geral, né? A imprensa, em geral, vou colocar em geral, precisa, né? Aqui eu vou falar que a imprensa ela vai precisar realmente ter ali colocar as coisas bem na cara das pessoas, né? Vai ter que colocar a informação claríssima, né? De que tem problema, né? Precisa abrir mão, né? Não sei se abrir mão, né? Mas precisa alterar, alterar não, né? Vou colocar abrir mão, né? Abrir mão de propagandas que idealizam, né? Alguma coisa assim, né? Abrir mão de falsas idealizações para, enfim, trazer à tona os empecilhos e vamos ver o que que eu posso colocar aqui, né? Trazer à tona os empecilhos e, cara, eu não sei exatamente como colocar aqui. Trazer à tona os empecilhos. Acho que vou colocar só os empecilhos, né? Os empecilhos. Tona os empecilhos. Cara, não tenho certeza que eu vou colocar aqui, cara. As adversidades, pronto, né? Trazer à tona as adversidades do que surgem no campo. Cara, tá no finzinho do texto, né? O que se importa com isso? Né? Trazer à tona as adversidades do campo. Pronto, né? Pronto. Para, enfim, trazer à tona as adversidades do campo e, só para completar, né? Conscientizar responsavelmente, responsavelmente a população. Pronto. Aí tem que trazer ali o repertório inicial, né? Feito isso, o arcadismo, né? Como que eu posso relacionar com o arcadismo, né? Tudo isso, alcançar-se-á, vou colocar uma mesóclise só de zoeira, né? Alcançar-se-á um panorama rural levemente próximo, não, levemente mais próximo do que representava o arcadismo. Pronto, é isso, tá bom? Então aí finalizamos uma redação em 47 minutos, né? Foi mais tempo do que eu pensava que seria. Mas assim, achei que foi um texto legal, tá bom? Achei que foi um texto legal, deixa eu pausar aqui, né? O timer, pra não ficar farmando tempo à toa, né? Ah, então é isso, né? Pra ninguém dizer, tá roubando tempo, né? Tal. Não, é isso, tá bom? Perfeito, tá? Acho que é isso, né? Um texto assim que você precisa ter muita calma, porque é um tema mais complicado, então você precisa trabalhar bem seus argumentos e tal, né? Mas acho que ficou bom, tá bom? Qualquer coisa eu falo a nota aí. Tem 7 dias para corrigir, né? Vamos ver no que deu isso aí, né? Se você quiser deixar aí nos comentários qual que vai ser a nota aí, né? Se você entende redação, coloca aí qual que você acha que é essa nota, vai ser a nota dessa redação. E até a próxima, tá bom? É só enviar aqui, né? Enviar, e interromper a gravação. Até a próxima.